Oi, pessoal! Vamos conhecer um pouquinho sobre as bactérias e fungos lendo esses textos? Então, vamos lá! As bactérias. As bactérias são seres vivos microscópicos formados de uma única célula. Elas estão entre os menores seres vivos da Terra. Como as bactérias são invisíveis ao olho nu, é difícil notarmos a presença delas. Existem muitos tipos de bactérias e elas podem estar no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. Algumas vivem em locais em que o ser humano não conseguiria sobreviver, como em regiões profundas do oceano, perto de vulcões e também em locais extremamente frios. Aí, gente, essa imagem do lado são bactérias que vivem na nossa pele. Olha que interessante. Essa é uma imagem de microscópio aumentada em 5.000 vezes para a gente conseguir enxergar. E foram colocados corantes para que a gente consiga enxergar coloridinho assim. Continuando. Muitas pessoas só ouviram falar em bactérias pelos malefícios que elas causam. As cáries, o cheiro do suor e de chulé, o tétano e a cólera, por exemplo, são provocados por bactérias. A ingestão de alimentos contaminados por certos tipos de bactérias também faz mal à saúde e pode causar vômitos e diarreia. As bactérias podem trazer benefícios. A maioria das bactérias não são danosas a outros organismos e muitas delas trazem benefícios aos seres vivos. Existem bactérias que habitam no intestino de alguns animais e auxiliam na digestão do alimento, por exemplo. Diversas bactérias habitam o solo e o tornam mais rico em nutrientes, facilitando o crescimento das plantas. Olha que legal! Outras participam do processo de decomposição da matéria orgânica. Atenção a isso, porque a atividade de hoje vai ser bem próximo desse texto aí. As bactérias também podem ser úteis ao ser humano de diversas formas. Elas ajudam o corpo humano a se defender de outras bactérias que são causadoras de doença. No intestino humano, vivem muitos tipos de bactérias que fazem parte do processo de digestão. Produzem vitaminas e evitam que aumente o número de bactérias causadoras de doenças. A alimentação saudável, rica em frutas e hortaliças, beneficia as bactérias que atuam no nosso intestino. Outro papel importante das bactérias é na produção de alguns alimentos, como o queijo, o iogurte e o vinagre. Até a produção de alguns remédios é feita com o uso de bactérias. Puxa, que legal! Aí, ó, eu vou tirar um pouquinho meu rosto daqui. A ação das bactérias aparecendo no leite é fundamental para a produção dos mais diversos tipos de queijo. Deu até fome só de ver isso. E nessa legenda de baixo, diferentes tipos de micro-organismo são utilizados na produção do chocolate derivado do cacau. As bactérias são responsáveis pelo processo que dá sabor característico ao chocolate. Uau, muito bom! Agora vamos falar um pouquinho sobre os fungos? Vamos lá! Os fungos são seres vivos que podem ser formados de uma única célula, como leveduras, ou por várias células, como os cogumelos e os bolores. Estão vendo essas duas imagens? Pois é, essa imagem do cogumelo são cogumelos grandes, feitos, composto de muitas células. Agora as leveduras não. Isso aí também é uma imagem do microscópio aumentada em 3.200 vezes. Continuando. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas, porque eles não se locomovem, eles não se movimentam. E alguns até podem lembrar partes de plantas. Porém, ao contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, como folhas ou animais mortos. Assim como as bactérias, os fungos são importantes na decomposição de matéria orgânica.
Alguns fungos vivem associados a raízes de plantas e as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Outros vivem no corpo de animais e plantas e podem causar doenças. O corpo dos cogumelos e bolores é composto por fios compridos e finos, microscópicos, chamados de hifas. As hifas crescem em meio ao solo a restos de alimento, em troncos caídos, entre outros locais. As partes desses organismos que conseguimos ver são apenas as estruturas relacionadas à reprodução, que crescem acima da superfície. Olha só que interessante. De um lado a gente está vendo o cogumelo, né? Mas desse outro lado a gente está vendo um pão de forma que está mofado e aí a gente consegue ver a manchinha. A gente não consegue ver detalhadamente o fungo sem o microscópio, mas a gente vê o efeito deles aí. Olha que interessante. Nos cogumelos e bolores, grande parte do organismo fica abaixo da superfície. As partes que ficam acima da superfície são estruturas de reprodução. Os fungos são importantes para o ser humano. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. As leveduras são usadas como fermento na produção de pães, bebidas alcoólicas e etanol. Este usado como combustível de automóveis. Que interessante, viu? Vocês sabiam que o álcool que abastece o carro é feito de fungo? Alguns fungos também são usados na produção de antibióticos, que são remédios que matam bactérias que causam doenças em outros seres vivos. Muito bem, então vamos ver essas legendas aí de baixo. Uma aqui a gente tem o diâmetro do corpo de frutificação, 2 centímetros. O shimeji é um cogumelo cultivado para ser usado na alimentação. É a figura de um shimeji mesmo. E no outro, essa mancha clara no centro da placa de cultivo de micro-organismos são fungos cultivados em laboratório para a produção de penicilina, um antibiótico. Puxa, que interessante, hein? Agora, depois de acompanhar essa leitura junto com a Pro, vocês vão fazer a atividade lá no Currículo em Ação, Natureza e Sociedade, páginas 126 e 127. Lá está explicadinho como é que vocês vão fazer essa experiência de observação. A Pro vai explicar mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Então, até logo! Beijo!